Glória a Jesus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos aqui na igreja cristã Rede Acolher, do Ministério do Taboão. Estamos começando, hoje é o quarto culto, fizemos um mês, já que estamos aqui. Acho que é o quarto culto, né? É o quarto culto. E... mas aí nós fizemos domingo, quarto. Então, hoje se completa um mês, né, dessa igreja, e hoje a gente vai cear também. E nos alegramos, irmãos, porque nós não desprezamos os pequenos começos. Amém? Nós não estamos aqui querendo construir grandes catedrais, nós não estamos querendo aqui fazer multidões de fiéis, nós queremos cumprir o propósito de Deus. E se é vontade de Deus estarmos hoje aqui, nós estamos hoje aqui. E estaremos até que o Senhor, assim, diga para não estarmos mais. Mas combinamos, domingo às 9 da manhã estamos aqui e na quinta-feira a Elisete e o Carlinhos estão fazendo o culto de oração. Amém? Então, como prometido da última mensagem, nós falamos sobre Tamar, né? Nós falamos a questão da quebra da aliança que Tamar viveu com seu sogro Judá. E hoje, como prometido, é a esticadinha, né? É a segunda parte dessa mensagem, que hoje nós vamos falar sobre tratando as feridas. Então, só recapitulando, Tamar, ela teve uma quebra de uma aliança com o seu sogro, né? Eu vou contar aqui mais ou menos algumas coisas aqui no decorrer dessa mensagem, repetindo o que nós falamos na mensagem anterior, mas vai ser bom para nós gravarmos e aprendermos mais. Abra comigo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 38. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 38. Nós vamos ler aqui, começando a ler a parte A do capítulo 14, do versículo 14. Gênesis 38, versículo 14. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, mais uma vez reunidos, Senhor, na Tua casa, Senhor. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio deles. Pai amado, e nós cremos que o Senhor está no nosso meio. Pai amado, neste dia de hoje, neste dia, Senhor, de que o Senhor preparou essa manhã linda, Senhor, que estamos, Senhor, Pai amado, na Tua presença para Te louvar, para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, obrigado pelos cânticos, pelos louvores, obrigado, Senhor, pelas orações que foram feitas neste lugar, desde o início do culto, obrigado, Senhor, pelos testemunhos, Pai querido, que nesta hora, no ministrar da Tua palavra, o Senhor possa ordenar a sua bênção, Pai. Que no ministrar da Tua palavra o Senhor possa falar comigo, falar conosco, falar com a Tua igreja. A igreja é Tua, a palavra é Tua. Que no decorrer desta ministração o Espírito Santo possa tratar com as nossas feridas, com os nossos traumas, com as nossas dificuldades emocionais, espirituais, Senhor. Nós Te pedimos, faça a Tua obra em nossas vidas. Pai querido, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo toda obra maligna, todo espírito do inferno e das trevas que caia por terra, porque este lugar é consagrado a Ti, Senhor, e que nenhuma sorte de demônios terá oportunidade de adentrar neste lugar, nesta casa de oração, porque nós estamos aqui consagrando ao Senhor este altar de adoração. Em nome de Jesus, fala conosco, fala com aqueles que hão de ouvir essa mensagem pela internet. Fala, Senhor, Pai amado, com a Tua igreja poderosamente, porque nós precisamos ouvir a Sua voz, Pai. Senhor, eu me esvazio de todo o meu eu me esvazio, Senhor, de toda a minha teologia, toda a sabedoria humana, Pai amado, e eu dependo totalmente de Ti. Eu entrego, Senhor, o meu espírito, a minha mente, a minha boca, o meu coração, a minha alma, a minha memória. Eu consagro a Ti, ao Senhor, e Te peço, fala com a Tua igreja, Senhor. Pai amado, fala com a Tua igreja, que importa que eu diminua para que Tu cresças, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então, Gênesis capítulo 38, o versículo 14, para iniciarmos, só a primeira parte do versículo diz assim:
Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu e envolveu-se. Vou ler mais uma vez. Gênesis 38, versículo 14, parte A, que diz: Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com o véu. Só até aí. Amém? Amém. Glória a Jesus. Então, como estávamos falando aqui a título de introdução, Tamar foi uma mulher muito sofrida, né? Certa vez, quando o Senhor me deu essa palavra, há muitos anos atrás, foi em decorrência de uma mensagem que eu ouvi sobre Tamar. E quando eu ouvi aquela mensagem, o pregador ele fazia uma comparação de Tamar com o diabo, né? Ele colocava aquilo que Tamar fez com Judá, né, enganando ele, se vestindo de prostituta. Ali o pregador colocava como se fosse um símbolo, uma simbologia do nosso inimigo, como se Tamar fosse um tipo de diabo, né, que estava ali enganando a Judá. Mas aí na mensagem anterior, nós falamos da quebra da aliança, e nós vimos como Tamar, ela errou sim, né? Mas que o próprio Judá, o seu sogro, ele foi muito mais errado do que ela, porque ele também não cumpriu a sua parte na aliança. Era uma aliança, né? Foi o que nós vimos ali com uma profundidade de detalhes, uma riqueza de detalhes muito grande. Foi uma aliança. Judá, ele entregou o seu filho, né, para Tamar. Aconteceu uma série de situações e ele fez um acordo com Tamar. Falou: Tamar, vai para tua casa, que quando meu filho menor crescer, eu vou entregar ele para você como esposo, né? Então você volta, né? Eu te aviso quando meu filho crescer. E o tempo passou e ele não cumpriu a parte do acordo. E aí Tamar também não cumpriu a parte do acordo que cabia a ela. Mas primeiramente eu quero aqui falar acerca da origem do nome de Tamar, né? Esse nome Tamar, ele significa tamareira, né? Existem aqueles frutos que são as tâmaras. Então esse nome Tamar vem dessa origem no hebraico de tamareira. O que eu acho interessante aqui nessa planta, nessa tamareira, que a pesquisa que eu fiz aqui diz que a sua origem é no deserto do norte da África. No deserto do norte da África nós encontramos as tamareiras. O que isso já nos indica, já de início aqui? Que Deus ele tem fruto no deserto. Deus ele tem alimento aonde nós menos esperamos. Um lugar de aridez, um lugar de que nós não vemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que teremos para o dia de amanhã. Deus prepara um fruto no deserto. Essas tâmaras eram frutos comestíveis. E muitos viajantes que passavam pelos oásis que haviam nos desertos, eles encontravam este alimento para satisfazer as suas necessidades. Então Deus ele tem alimento para as nossas vidas, amém? Glória a Jesus. Aqui no versículo 6 do capítulo 38, aqui a Bíblia não diz quem era Tamar, né? Não fala qual era a sua origem, não fala se ela era fiel a Deus, não fala nada sobre Tamar, apenas diz que ela foi dada como esposa ao filho de Judá, o né? Então no versículo 6, nós encontramos o seguinte texto: Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Tomou uma mulher, como se Tamar fosse uma mulher qualquer. Foi lá, deixa eu pegar aqui uma mulher para o meu filho. Porque a mulher ela não tinha o seu devido valor. Numa sociedade machista, numa sociedade onde a mulher era apenas um instrumento de gerar filhos, né?
E hoje, graças a Deus, esse cenário mudou, nós valorizamos as nossas mulheres e vocês são lindas, vocês são uma bênção nas nossas vidas, né? Não há quem fala que atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Eu diria que não é atrás, é do lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Eu não sei o que seria de mim sem a minha esposa, né? Às vezes ela não sabe, ela não tem ideia do que ela representa na minha vida, como ela é importante para tudo isso que a gente tem feito, tudo que a gente tem buscado do Senhor, né? Então, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Aqui, Tamar, ela simplesmente foi dada como um objeto. Deixa eu dar aqui uma mulher para o meu filho, porque meu filho ele precisa, né, ter a sua descendência, né? Mas ali, quando nós vemos essa história de Tamar, nós vemos que Tamar ela já enfrenta um primeiro grande dilema com Deus. Ela enfrenta um primeiro, sabe, uma dúvida, o que está acontecendo na minha vida? Porque a gente espera o melhor de Deus, a gente sempre espera o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós queremos casar, nós queremos, né, ter a nossa família, nós queremos ter os nossos filhos. E com Tamar não foi diferente. Tamar era uma mulher que ela tinha uma honra feminina de querer ter uma família, de querer ter um filho. Mas aqui no versículo 7, olha o que diz a palavra. No versículo 7 ele diz assim: né, o filho de Judá, porém o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. A gente não falou muito sobre isso na outra ministração, e nem colocamos esse detalhe de que Deus matou o filho de Judá. Nossa, mas Deus mata? É o que está escrito aqui no texto. Que o filho, o ele fazia mal aos olhos do Senhor, ele não fazia aquilo que agradava ao Senhor, e o Senhor o matou. Simples assim. O Senhor mata as pessoas, porque a vida e a morte estão nas mãos de Deus. É claro que Deus ele não pode ser tentado pelo mal. É claro que Deus ele não tenta ninguém, né, diz a palavra do Senhor, mas Ele permite que a consequência do erro possa nos trazer consequências de morte. E aqui este filho de Judá era o escolhido, ele era o homem que seria o ascendente de Cristo. Hoje nós chamamos Jesus de leão da tribo de Judá. Judá era um homem que tinha uma descendência messiânica no seu gene, né? Tinham 12 irmãos e Deus escolheu Judá. E aqui o filho de Judá fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E aqui Deus o matou. E Tamar enfrenta o primeiro dilema. Como assim, Senhor? O Senhor levou meu marido? O Senhor me tirou da casa dos meus pais, me deu tanta alegria de ter um casamento, me deu tanta alegria de ter uma família, esperança, de ser uma mulher honrada, uma mulher digna, e agora o Senhor matou o meu marido. Dura coisa isso, né? Para uma mulher enterrar um marido. Geralmente a mulher quer ir primeiro, né? Mas geralmente é a mulher que enterra os maridos, né? Não sei, as mulheres vivem mais, né? Mulher mais forte que homem, né? Não sei. Meu pai já faleceu, né? Minha mãe tá aí viva, né? Não quer ir primeiro, não? Eu digo que às vezes as mulheres querem ir primeiro porque não quer sofrer, né? A morte do esposo e tal. Ah, é, né? Deus consola o coração. Glória a Deus. Então a gente pode ir junto, né, irmã? Né, amor? A gente pode ir junto, não sabe também? Eu passo a minha senha pra frente. Glória a Deus. A irmã ali tá falando que passa a senha dela pra frente, que ela prefere ir pro fim da fila de novo. Amém? Aqui no versículo 9, Tamar, ela se casa com o seu cunhado, Onã, né? O outro filho de Judá depois do luto, por conta da lei do levirato do casamento, que está lá em Deuteronômio, capítulo 25,
a partir do versículo... Deuteronômio 25, a partir do versículo 5. Você não precisa abrir, né? Enquanto se você quiser, eu vou ler aqui, você só ouve. Diz assim: quando alguns irmãos morrerem juntos, e alguns deles morrerem e não tiver filhos, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome do seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel. Amém? Então, existia um costume, uma lei do levirato, que dizia que quando o marido morria, e sem deixar filhos, o cunhado tinha que ter ali um filho com a esposa. Ele tinha a obrigação de assumir aquela esposa, aquela mulher, a sua cunhada, para que o nome do irmão não fosse apagado da história. Então, aquele primeiro filho que o cunhado tivesse com a esposa do irmão, esse primeiro filho não seria dele, seria do irmão, para que o nome do irmão não fosse apagado da história e tivesse parte nas heranças, né? E aqui o segundo filho de Judá, o Onã, ele realmente ele toma a mulher, né? Porque esse era o costume. E aqui no versículo 8, a Bíblia diz assim: então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente ao teu irmão. Mas aí, aqui a gente encontra um segundo dilema que Tamar começa a receber ali, começa a enfrentar com Deus. Olha o versículo 9, ele diz assim: Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava a semente na terra, para não dar a semente a seu irmão. Olha que maldade que esse menino fazia. Ele, de pirraça, ele falava assim: não, se eu tiver um filho com essa mulher, com a Tamar, não vai ser meu filho, então eu não vou fazer. Eu não vou. E ali na hora da relação sexual, ele derramava a sua semente em terra. Hoje, nós poderíamos dizer que ele iria usar camisinha, ele ia usar preservativo, né? Mas ali ele tinha essa metodologia para não engravidar a mulher do seu irmão. Então Tamar, ela passa pela dor do luto pela segunda vez. Olha o que fala no versículo 10, 38, Gênesis 38, versículo 10. Diz assim: o que fazia, né, falando de Onã, o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Deus também matou o outro irmão. Ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor, Deus o matou. Dura essa palavra, né? Às vezes a gente quer pensar em Deus como um Deus que está lá, né? Um velhinho assim, que meio ceguinho, que não enxerga direito os pecados da humanidade, né? Um Deus ali que está ali meio gagá, que já não, Deus é tranquilo, Deus perdoa, Deus é amor, amém, Deus ele é amor também, mas a consequência dos nossos atos, principalmente de pecado, traz consequências. E geralmente as consequências são de morte. Isso daqui é um símbolo daquilo que o pecado faz em nossas vidas. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Então assim, não é uma morte física, como a gente está vendo aqui no caso de Er e de Onã, mas é uma morte espiritual que é pior, né, irmãos? Porque é a morte da alma, é a morte eterna, é a morte espiritual. Porque o que vale o homem ganhar a sua vida inteira e perder a sua alma, né? Ter aqui todas as riquezas do mundo, ter todas as benesses da vida e chegar no final
ter aí uma condenação eterna. Mas aqui, Tamar, ela é mandada embora, ela é rejeitada, né? Aqui no versículo 11, a palavra diz assim, ó, então disse Judá a Tamar, sua nora, fique viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto, disse, para que porventura não morra também este, como os seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa do seu pai. Então Tamar, ela foi despedida, ela foi, além de passar pela morte de 2 maridos, de enterrar 2 maridos, agora ela é rejeitada também pelo seu sogro. Porque havia um filho, um terceiro filho, e esse terceiro filho causou um medo no coração de Judá, de falar assim, não, eu vou entregar esse meu filho a essa mulher também, e ele vai morrer também, porque ela já enterrou 2, essa mulher é maldita. Essa mulher é uma matadora de maridos, é uma matadora, uma assassina de casamentos. Imagine a vergonha que Tamar teve ao voltar para sua casa dos seus pais, né? A mãe, os vizinhos, olhando para ela e falando, ela enterrou 2 maridos, não deu um filho. Essa mulher é estéril, essa mulher ela não pode fazer ninguém feliz, e pelo contrário, ela carrega o espírito de morte sobre a sua vida. Imagina o coração desta mulher, o coração de Tamar. Eu consigo imaginar, olhando para o Salmo 31, versículo 9 e 10, que diz assim, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, a minha força decai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Os ossos daquela mulher se consumiam de tristeza. A sua alma, ela estava amargurada, a sua alma ela estava em trevas, a sua alma estava cansada da vida, cansada de viver, em profunda depressão. Deus, o que o Senhor está fazendo? O Senhor matou 2 maridos e agora eu volto para casa com um manto da viuvez, da vergonha. Eu vou andar pelas ruas e as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, aí vai aquela que mata maridos, aquela que enterra maridos, com as suas vestes de viuvez. Isso significa que ela seria viúva por N dias, por muitos anos da sua vida. Ali, uma coisa é estar viúva por um período, né? Vamos ali chorar a morte ali do seu luto por 7 dias, por 14 dias, por 30 dias, mas aquela mulher, ela vestiu o manto da viuvez, o manto do luto, e isso ficaria até que o filho de Judá fosse entregue para ela, até que ele crescesse. A gente não sabe quantos anos tinha o menino, mas vamos aqui supor que ele fosse como o Caurê, tivesse aí uns 14 anos, né? Ele precisa crescer para ser, né? Quantos anos ele não vai esperar ainda para casar, né? Um exemplo. E aquela mulher estaria com suas vestes de luto. Amém? Glória a Deus. As feridas que foram causadas na alma de Tamar foram muito profundas. Assim como nós lemos aqui no Salmo 31, Tamar ela foi ferida por uma tristeza profunda. Ela viveu o sentimento inexplicável da dor da perda de um ente querido por 2 vezes. Essa é uma dor que é inexplicável, é só quem vive, né, que sabe. É só o Senhor que consola o seu povo. Porque nós vemos algumas situações, pessoas que perdem os seus entes queridos, que entram em profunda depressão, que tem pessoas até que gostariam de ser enterrado junto, né, com aquela pessoa. Então, é uma dor inexplicável, é só Deus que pode, né? A gente teve aí esses dias aí tantas notícias por causa dessa vacina, né? Uma conhecida nossa que é irmã da neta, né? É irmã da neta, é neta da tia da Renata. Ela tinha 19 anos, tomou a vacina da febre amarela e morreu.
19 anos. Aí minha sogra, ela vem de jazigo, né? É duro dizer, mas né, tá em alta, né? O trabalho dela tá vendendo bastante nesses últimos meses. Não é com um sorriso no rosto que eu falo essas coisas, mas com lágrimas nos olhos, né? Mas é o trabalho dela. E ela disse que vendeu esses dias um jazigo para um menino, né, de 14 anos, que também morreu porque tomou a vacina da febre amarela. Eu pensei que eu ia, viu? Você também passou mal, né, irmã? Falei, Senhor, Misericórdia. 10 dias, eu falei, não conseguia, né? Misericórdia. Uma coisa. Ent- Eu e meu filho. Então imagina você perder um filho de 14 anos, perder uma filha de 19 anos com uma vida cheia pela frente, muitos sonhos, muitos planos. Então a dor inexplicável do luto é só quem vive que sabe, né? E Tamar viveu isso por 2 vezes. Tamar, ela experimentou. Além de perder 2 vezes, de ter experimentado essa dor, ela também viveu o sentimento profundo de rejeição. Porque ela foi rejeitada pelo segundo marido, ela foi rejeitada pelo seu sogro, e agora ela está sendo rejeitada pela sociedade, no contexto de viver uma vida de viuvez. Essa extrema tristeza gerou em Tamar uma vulnerabilidade emocional. A gente aprende algumas coisas sobre cura interior, sobre batalha espiritual, e a gente aprende que um dos momentos que o inimigo mais se aproveita na vida de uma pessoa é quando ela está com vulnerabilidade emocional, né? Eu, por exemplo, eu nunca tive diabetes, né? Eu não nasci com isso. Mas a gente teve uma situação de um aborto, né? Que a gente foi um aborto retido, foi um processo muito doído, muito dolorido. Durante 4 meses ali, aquele embrião morto estava lá na barriga da minha esposa, e a gente ia para o médico um falava que tinha que tirar, ia no outro, o outro falava que não, que ia sair sozinho, e isso durou 4 meses, essa angústia. E uma pressão emocional muito grande, uma dor, uma tristeza muito grande de passar por esse processo, algo que a gente queria muito, né? O desejo de um casal é ter um filho, né? E ali, após isso, aí veio a diabetes. Então, por isso que eu creio que a minha enfermidade, ela é uma enfermidade espiritual. Eu creio que naquele momento de vulnerabilidade emocional, naquele momento em que a minha alma estava rasgada da dor, da tristeza, daquela luta, daquela pressão, ali o inimigo lançou uma seta de enfermidade na minha alma. Então a vulnerabilidade emocional, ela traz grandes feridas profundas na alma, ao ponto de estar vulnerável para uma ação maligna, uma ação de enfermidades, de uma série de situações que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos o equilíbrio emocional confiando em Deus. Porque Deus é aquele que pode fazer tudo aquilo que nós não podemos. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, essa mensagem ela é para nós, tá, irmãos? Essa palavra, ela é para mim, ela é para você. Talvez você não tenha vivido nada tão extremo como Tamar, né? Talvez você não tenha vivido nada tão profundo como Tamar viveu. Mas a dor que você sente no seu coração, a dor que você tem na sua alma, talvez seja tão profunda, tão grande, que parece que você não vai mais suportar. Talvez aquilo que você... A marca que as dores do mundo deixou na sua alma, parece que você não vai suportar. Pastor, eu não enterrei 2 maridos, eu não fui rejeitada, mas a dor que eu sinto no meu coração, só Deus sabe. Só Deus e eu é que sabe. Então essa mensagem é para você, irmãos. Se você nunca passou por isso, o dia em que você passar, lembre-se de Tamar. Porque aquilo que Tamar viveu, ela esperou em Deus.
Ainda que tenha agido precipitadamente, como foi a história de Tamar, que Tamar ela foi lá para se vestiu de prostituta e se deitou com seu sogro, enfim, toda aquela história. Ela errou, ela agiu precipitadamente, mas Deus mudou a história de Tamar. E se Deus mudou a história de Tamar, Deus também pode mudar a minha e a sua história, irmãos. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Talvez você esteja ouvindo pela internet essa mensagem, talvez você nem queria estar ouvindo, você nem estava procurando, mas o Senhor te trouxe aqui nesse canal, nesse vídeo para você ouvir essa mensagem, e Deus está te dizendo, não temas, porque Deus está contigo, espera no Senhor que Ele cuidará de cada uma das suas feridas. Deus, Ele não despreza a nossa dor. Deus, Ele conhece cada lágrima, cada erro das nossas vidas, cada situação que fazemos, que depois nós nos arrependemos e que às vezes trazem consequências terríveis. Deus não despreza a sua dor. O Senhor curou o sentimento de rejeição de Tamar. Quando Judá, o seu sogro, reconhece publicamente o valor que ela tem. Olha o que está escrito no versículo 26. Gênesis 38, versículo 26, só a parte A. Ele diz assim: e conheceu-os Judá e disse, mais justa é ela do que eu. Mais justa é ela do que eu. Porquanto não tenho dado a selar meu filho para ela, né? Então, mais justa é ela do que eu. Porque o que aconteceu? Se você não ouviu a mensagem anterior, eu vou falar aqui rapidamente. Tamar se deitou com Judá. Tamar tirou as suas vestes de viuvez, colocou as suas vestes de prostituta, sabia que Judá estava vindo para a cidade e ela foi lá e se deitou com ele. Só que aí ele não tinha com que pagar, né? Não tinha dinheiro, não estava com o seu cartão de débito no bolso. E ela falou, e como que você vai me dar, qual garantia que você vai me dar que você vai vir trazer o pagamento? E ele falou, não, eu vou te dar aqui o meu selo, o meu bordão, né, o meu cajado, e aí você fica com ele e depois eu te trago um cabrito para pagar a conta da prostituição. A conta da prostituição às vezes traz um preço muito alto. E ali Tamar voltou para casa, tirou a veste de prostituta, voltou com as suas vestes de viúva e ficou lá. Tranquila. E não voltou. Aí o Judá veio para trazer o cabrito e não achou a Tamar. Não sabia que era a Tamar, né? Mas não achou aquela prostituta. E os homens da cidade falaram, não tem nenhuma prostituta aqui. Nós não vimos nenhuma prostituta. Não existe isso. Ele falou, bom, então eu fiz a minha parte. E ali Tamar estava grávida de Judá, né? Ela engravidou daquela prostituição. E aí os homens da cidade, passou 3 meses, viu que a barriga começou a crescer, chamaram Judá e falaram, Judá, a tua nora adulterou. A tua nora, ela está grávida, ela adulterou. E aí Judá diz assim, traz ela para fora, para que seja queimada. E aí quando os homens vão para pegar ela fala assim, olha, os donos dessas coisas é o pai da criança. E aí eu peço que mostrem para o meu sogro, para que ele veja quem é o pai da criança. E aquele sogro, quando olha, vê que eram as coisas dele. E ali ele declara publicamente, na frente de todo mundo, ele diz, mais justa é ela do que eu. A honra de Deus, ela vem, irmãos. A honra de Deus, ela vem. Porque aqui Deus estava tratando uma ferida da alma de Tamar, a ferida da rejeição. Quando Deus traz ela publicamente e ela é reconhecida como justa diante de todos. Aqueles que estavam apontando, dizendo que ela era uma assassina de marido e agora dizendo que ela era uma prostituta, agora estavam ouvindo da boca do seu sogro, da boca do patriarca, dizendo, ela é mais justa do que eu. Deus, ele trata a rejeição com honra. Se você foi rejeitada, irmã, se você viveu situações como essa de Tamar,
Deus ele vai te tratar com honra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele cura a perda de 2 maridos, trazendo gêmeos no seu ventre. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 27, ele diz assim: e aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos no seu ventre. Ela enterrou 2 maridos, mas Deus falou: não, eu vou te dar dupla honra, eu vou curar a ferida daquela dor de enterrar 2 maridos, você vai ter uma alegria que vai ser dupla, você vai ter 2 filhos de uma só vez. Isso para a mulher era uma das maiores honras que ela poderia ter. Ela foi curada. A dor da perda de 2 maridos, Deus tratou com dupla honra em seu ventre. O Senhor ele cura e trata também de maneira eterna. O Senhor cura e traz cura eterna. O Senhor traz cura eterna para as nossas almas. Porque olha o que Deus fez com Tamar. Deus ele registra o nome de Tamar na genealogia de Jesus Cristo. O nome que lá no começo ninguém nem sabia quem era Tamar. E Judá tomou uma mulher, como se fosse uma mulher qualquer, tomou uma mulher para o seu filho Agora Deus está gravando nas escrituras sagradas, em toda a história do povo de Israel, a genealogia que para o judeu era tão importante, ali consta o nome de Tamar. Mateus capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz assim: livro da geração de Jesus Cristo. Amém? Não é o livro da geração de Abraão, de Isaac, de Jacó. É da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele diz assim no versículo 2: Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Versículo 3: e Judá gerou de Tamar. Glória a Deus. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E aí segue a genealogia até chegar em Jesus Cristo. O nome de Tamar está sendo lembrado até hoje. 4.000 anos se passaram. Essa situação de Judá se dá ali, Jacó, Abraão se dá aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Nós já estamos 2.000 anos depois de Cristo e ainda estamos falando desta mulher. Está sendo honrada nesse dia que se chama hoje. E Deus tem honra para a sua vida. Deus tem honra. Aqueles que apontaram, aqueles que acusaram, aqueles que te desprezaram, aqueles que te rejeitaram, eles vão ver o seu nome escrito nas mãos do Senhor, na palma da mão do seu Deus, e o seu nome será exaltado, será lembrado eternamente, porque o livro das obras da igreja do Senhor Jesus está sendo escrito, e um dia lá na eternidade haverá a menção do seu nome. Os anjos irão dizer o seu nome, porque você faz parte da história de Jesus Cristo, você faz parte da história da igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Tamar passou por feridas profundas, mas Deus retirou Ele tirou o opróbrio, Ele transformou a sua tristeza, Ele restaurou a alegria e restaurou com dupla honra. Deus tem dupla honra para a minha vida e para a sua vida. Em Isaías capítulo 61, versículo 7, a palavra do Senhor diz: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e o lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Terão perpétua alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor, para que o Senhor, Ele vai honrar, e eu e você teremos perpétua alegria, em nome de Jesus.